Gente, agora a minha convidada é a Meire Camia, você já conhece ela, psicóloga e palestrante motivacional, com um tema muito bacana, espiritualidade no trabalho. Meire, boa noite. Boa Tudo bem? noite, Fábio. Seja bem-vinda, viu? Sempre bom estar aqui com você, viu? Final de ano, sem Meire Camia no programa não tem jeito, verdade, né? Ia ficar triste. Ô Meire, você sabe que quando sugeriram este tema Sim. na nossa reunião de pauta, eu fiquei interessado, espiritualidade no trabalho. E aí eu vi que você também estava fazendo um curso de teologia, que eu estou amando. É bom demais, né? Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto. Eu fiz teologia, é encantador, né? Isso, eu pensei assim, eu fiz psicologia, aí eu fiz mestrado em administração, aí eu pensei, acho que filosofia é bacana. Mas aí me indicaram filosofia, teologia e eu gostei demais, estou amando. Agora, quando nós falamos em espiritualidade, né, automaticamente nós pensamos o quê? Religião. Isso. Né? Nós pensamos que é daquela pessoa carola, né, que está lá dentro. E que vai dar uma briga dentro da empresa, que vai dar briga, porque aí tem um que é de uma religião, outro que é de outra. Mas na verdade existe uma diferença. A religião, ela é uma crença no divino e ela é manifestada através das práticas, de rituais e práticas. Agora, a espiritualidade, ela já é mais esse contato mesmo com o divino, é o progresso das virtudes espirituais. E as virtudes espirituais são a honestidade, a justiça, a generosidade, é o bem-querer, a transparência, a ética, tudo isso que falta tanto no nosso mundo. Pois é. E a gente começa a perceber esse impacto no ambiente de trabalho. Então, a gente vai vendo hoje, por exemplo, por que eu acho interessante esse tema? A gente vê que as pessoas existem algumas doenças muito específicas de algumas épocas. Por exemplo, a depressão é uma doença da nossa época. Sim. A gente vai ver que a Organização Mundial da Saúde já fez um levantamento, nós temos 332 milhões de pessoas com depressão no mundo. O Brasil, nas Américas, o Brasil está em segundo lugar, só perdemos para os Estados Unidos. E quando a gente vai ver os transtornos de ansiedade, nós somos os campeões mundiais. O Brasil ganha do mundo inteiro em termos de transtornos do pânico, né? Síndrome do pânico, transtornos obsessivos compulsivos, todos relacionados à ansiedade. Houve também, num outro estudo, um aumento de 76% de antidepressivos nos últimos 6 anos no Brasil. Então, a gente vai percebendo que existem aí algumas... chama atenção, né? Em contrapartida, em paralelo a isso, nós tivemos um aumento muito grande do número de igrejas que cresceram nos últimos 7 anos. Então, de 2010 a 2017, foram mais ou menos quase 68 mil igrejas abertas. 68 mil? Tipo uma por dia. Caramba. Não, uma por cada hora, uma por hora. Uma por hora? Isso. Abrir uma igreja por hora. Por hora. Então, você começa a perceber que existe... A depressão, ela é a doença da falta de sentido, né? Então, e ela vai ser, em 2020, a segunda maior causa de afastamento nas empresas. Então, a gente começa a perceber assim, o que dá sentido ao ser humano é justamente os valores espirituais. Porque existe o seguinte, né? Isso está muito diretamente relacionado à motivação. As empresas hoje investem muito porque elas perceberam que sem motivação não há comprometimento. E sem comprometimento você não tem um desempenho melhor relacionado às outras empresas, né? Então, você percebe o seguinte, que... como é que eu faço para o meu funcionário ficar mais motivado, se as pessoas estão desmotivadas? Pois é. Né? Então, a desmotivação é a falta de propósito, é a falta de sentido na vida. E a gente começa a perceber, né, eu estava ouvindo aqui o Marcelo também falando, o quanto que as pessoas se endividam para ter coisas e o quanto que a gente se esvazia em ser alguém. E a espiritualidade está justamente voltada ao ser e não ao ter. Então, quando a gente faz uma meta motivacional, o grande erro das pessoas é que as pessoas entram tanto em desmotivação, então chega no começo do ano, faz 1000 promessas, mas no meio do ano ela já desanima. Ela fala assim, cara, por que eu perco a motivação? Porque ela tem um erro básico.
Toda meta motivacional, ela tem que ter dois propósitos. Por exemplo, se eu quero ser um líder, quero chegar a ser diretor numa empresa, eu não posso ser um diretor na empresa só para os meus para eu ganhar um salário melhor, para eu ter um carro maior, para eu ter uma casa mais confortável. Não dá para ser só para eu ganhar. Tem que ter também as virtudes espirituais juntas. E quando a gente fala em virtudes espirituais, significa para eu beneficiar mais pessoas, para eu formar seres humanos melhores. Então, o que retém mais pessoas dentro de uma empresa hoje, Fábio, é a percepção que o funcionário tem do quanto ele cresceu dentro dessa empresa ao longo dos anos. Então, não é salário. Isso as pesquisas já mostram, não é salário que retém dentro da empresa, o que retém o funcionário dentro da empresa é a percepção do quanto ele cresceu como pessoa e como profissional dentro dessa empresa. Olha Entendi. só que coisa, né? Por isso que eu acho que esse tema espiritualidade, independente da religião que a pessoa tenha, é muito importante, né, ter dentro das empresas. Porque sem a espiritualidade, o que a gente tem? Uma competição exacerbada, é um puxando o tapete do outro, é a falta de justiça dentro da empresa. Então, você começa a ver dois pesos e duas medidas. A gente está extremamente insatisfeito com a nossa política porque ela é uma representação do que acontece dentro das empresas. Né? E o que falta é justamente isso. E a espiritualidade, ela está relacionada às práticas, às condutas. É uma conduta. Então, por exemplo, por que não ser generoso com o meu colega do lado que está morrendo de trabalhar, sendo que eu posso ajudar, e a gente, por egoísmo, a gente não ajuda, porque a gente fala assim, eu vou ajudar hoje, ela vai me pedir toda hora, eu vou me comprometer com isso. E as pessoas não querem isso, porque elas pensam assim, eu já tenho os meus problemas, para que eu vou me meter num problema que não é meu? Deixa ela lá se lascar, entendeu? Porque eu já tenho os meus. Então, esse egoísmo exagerado é o que está acabando com a saúde dos funcionários dentro da empresa. Que coisa, né? Você sabe que você está falando isso e eu estou pensando aqui qual que é o papel do RH nessa história da espiritualidade. Porque às vezes a gente fala sobre espiritualidade e realmente, quando não se tem, parece que a empresa também perde o rumo, né? Exato. Não só a empresa, como as pessoas perdem o rumo. Então, a depressão é justamente quando você perde o rumo da vida. Então, a pessoa quando está com depressão, ela fala assim, mas para que eu vou acordar hoje? Para quê? Qual a diferença que eu faço nesse mundo? Nenhuma. Ela não consegue achar uma razão. Então, da mesma forma que no nível individual isso acontece, e aí, como você falou muito bem, essa leitura, o mundo empresarial também perde o sentido quando você não tem essas virtudes espirituais como base, né, como valores dentro da empresa. Às vezes as pessoas só ficam pensando que a empresa é para ganhar dinheiro e não é só isso, Exato, não é. Aliás, isso é só uma consequência. Isso. E, Fábio, quando a vida te tira toda a parte material, que é o que o Marcelo estava falando, quando você precisa enxugar custo, você precisa parar de ir no restaurante, vender o teu carro, você precisa de uma emergência rápida de dinheiro, você não consegue fazer isso porque você não tem base espiritual. Você não tem um alicerce espiritual. Eu tenho um vídeo no YouTube, até eu convido o pessoal que está em casa para assistir, ele se chama os pilares do sucesso. São 4 pilares que a gente tem que ter, que são as nossas bases. Assim como a cadeira tem os 4 pés, a gente tem que ter o pilar mental, que é a nossa inteligência mesma, intelectual, com conhecimento técnico. Então, para você estar aqui, você tem que ser uma pessoa competente para estar na sua função, mas também não adianta você ter toda essa competência técnica se você não tem a competência emocional, que é a capacidade de lidar com esse monte de gente aqui, que está aqui atrás das câmeras, que é bastante gente, quem está em casa não tem noção de quanta gente trabalha para isso, então a gente tem que sempre negociar e tal, esse é o pilar emocional. A gente tem também o pilar físico, você tem que estar fisicamente bem para cumprir a sua missão aqui, certo? Se o seu corpo não funciona, você está toda hora doente, você não consegue estar aqui. E por fim, tem que ter o espiritual, que é a nossa conduta humana. Ou seja, a gente tem que sempre lembrar que a gente vive para ser melhor do que nós fomos no berço. A gente tem que chegar no caixão melhor do que quando a gente saiu do berço. Né? Como um ser humano melhor. Né? Porque daqui a gente não leva nada mesmo, né? Isso é verdade. Não leva mesmo, né?
Ô Meire, aquelas pessoas que muitas vezes também estão fazendo o seu trabalho Sim. e não estão naquela profissão que gostariam. Sim. Como ter espiritualidade nesses momentos? Ai, pois é, nessa hora que a gente precisa dela. É justamente para a gente compreender além das aparências, porque a espiritualidade, ela puxa para isso. Ela consegue fazer com que você tenha essa sabedoria de entender quais são as virtudes que você está aprendendo naquele momento. Talvez por falta de competência, talvez por falta de conhecimento, de experiência, você esteja ainda num estágio que não é o que você gostaria. Por exemplo, você quer ser diretor, mas você está lá como estagiário. Né? Existe um longo caminho. Você fala, não queria estar aqui, queria já estar como analista, queria estar em outro cargo. Né? Mas ainda falta. Você tem que ter a humildade, que também é uma virtude, né? De reconhecer que ainda falta coisa. E é isso que a meninada hoje não está conseguindo entender. Essa pós-modernidade, que é o período que a gente está vivendo hoje, o que ela faz? Ela faz uma desconexão das coisas. Ela não consegue mais ter, a gente não consegue ter um raciocínio de construção. Porque se você pega uma conversa, por exemplo, de WhatsApp, ela é truncada. Então, você começa uma conversa, daqui a pouco vem outra, é uma bagunça. Você daqui a pouco responde em cima do que já tem. Isso, é uma bagunça, né? Coisas atrás que a pessoa escreveu. Isso, a rede social é igual, é tudo truncada. As nossas relações ficaram truncadas. Então, hoje, a meninada, ela pensa assim, se eu tiver uma ideia maravilhosa, eu acho que eu vou ser milionário só pela minha ideia maravilhosa. Porque hoje você tem os cases assim, né? De gente que teve uma ideia, tipo o dono do Facebook, eu tive uma ideia e aí eu fiquei milionário. Então, o sonho hoje dessa juventude é justamente essa. A gente perdeu a noção da construção. A gente perdeu a noção de que para você estar no seu lugar é porque você construiu este caminho. Percorreu, né, um caminho. Um caminho. Isso, e a gente perdeu essa noção. Então, eu acho que justamente nós estamos perdidos nesse momento histórico. Por exemplo, a gente sai da modernidade, que é um momento histórico onde você tinha todas as regras certinhas, então a mulher tinha que casar virgem. Você arrumava um emprego, você trabalhava a vida inteira nele. Então, tudo tinha regras muito corretas, né? E hoje você tem uma liberdade de escolha. Se o seu pai trabalhava em alguma coisa, você tinha que fazer aquilo que o pai fazia, Isso, né? E hoje não, você faz o que você quiser, né? É legal porque você tem hoje uma liberdade muito grande, inclusive com relação à sexualidade, né? Antigamente tinha uma vergonha muito grande em ser homossexual, hoje você tem uma aceitação muito melhor, você tem uma briga com relação a preconceitos raciais, ideológicos e tudo mais, então a gente tem uma liberdade muito legal, eu acho que é positivo, mas você sai, olha só a nossa mente humana, né? Você sai de um regime que era muito rígido para uma liberdade total, o ser humano se perde no meio do caminho. Então, nós estamos nesse momento de achar o meio termo. Então, intuitivamente, eu acho que as pessoas estão sacando que é nesse caminho da espiritualidade que a coisa está, por isso que abriu tanta igreja. Ah, é? Entende? Elas estão sacando que é mais ou menos por ali, mas não está tão claro. Né? Por isso que eu acho que é legal a gente trazer essa pauta, né? Para esclarecer. Interessante. Vamos dizer que tem uma pessoa que tem uma empresa, está nos assistindo agora. Isso. Qual que é o caminho que ele pode aplicar uma espiritualidade boa? Perfeito. Então vamos trazer para a prática. Isso. Eu acho que os gestores das empresas, os líderes da empresa, em todos os níveis, eles são os grandes responsáveis pela formação dos seus colaboradores em todos os níveis. Por exemplo, como eu falei, espiritualidade é prática. Ela tem que ser enxergada no seu comportamento, na sua conduta. Então, quando você fala de honestidade, ela tem que estar na tua conduta. Quando você fala em ter paciência, em ser generoso, em fazer pelo outro, em fazer a caridade, né? Em ser, por exemplo, quando você fala assim, vamos ser generoso no trabalho, como que eu posso ser generosa? Por exemplo, eu tenho uma ideia aqui, você tem a sua ideia. Onde acontece o conflito? Quando os dois são orgulhosos demais, ninguém quer baixar a crista e às vezes estar certo nem é tão importante.
o importante é o resultado, é que a gente chegue num acordo, e um tem que baixar a crista. Então, você ser generoso e deixar o outro ter razão naquele momento é uma forma de espiritualidade. Entendi. Entende? Você elimina um conflito por uma generosidade. Você fala assim, eu entendo que para ele, o orgulho dele é importante, ele está certo. Então eu falo assim, então tudo bem, você está certo, mas vamos fazer esse resultado aqui? Né? Então você percebe que você pode ser generoso nesse sentido. Né? Oferecer ajuda. Né? É você não matar o teu funcionário, por exemplo, de trabalhar, ser desumano. Né? Então, hoje, o que as empresas estão fazendo? Elas estão mandando um monte de gente embora, deixando poucos funcionários, essas pessoas estão trabalhando loucamente e estão adoecendo. Né? Então, assim, isso não é humano. Né? Então, eu acho que olhar para isso também, reconhecer as limitações, negociar, de forma que a gente consiga fazer uma empresa mais humana nesse sentido, quer dizer, você trabalhar de forma que você não mate as pessoas, né? de tanta doença, de tanta preocupação, né? E você consiga trabalhar de uma forma mais harmônica. Quem vai ser esse modelo é o líder. Então, eu acho que trabalhar os valores das empresas, deixar de ser painéis, porque quando você vai nas empresas, você tem lá missão, visão, valor, tudo bonito lá no painel, mas só está no painel, porque não está na conduta. Né? Então, eu acho que a gente trabalhar isso em formas de comportamento, e não só no trabalho, sabe? Fábio, eu acho que na nossa conduta diária, por exemplo, as pessoas estão tão egocêntricas que às vezes chega num elevador, não cumprimenta a outra pessoa, sabe? Não olha para outra pessoa. Acho que são alguns comportamentos assim muito simples que a gente pode ter no nosso dia a dia, deixar o outro passar no trânsito. Isso é mais difícil. Sabe, coisa desse tipo? Sei. Na nossa conduta diária. Eu acho que se a gente começar a praticar isso e não só pedir para o outro fazer, porque a gente mete o pau em todo mundo que não faz, né? Porque aquela pessoa é muito egoísta, que aquela outra é muito egocêntrica, vaidosa demais, mas a gente não olha muito para a gente. Né? Então, eu acho que quando a gente traz esse caminho do meio, né, que a gente não é rígido demais e nem liberto demais, a gente começa a perceber que a gente pode ter uma grande liberdade de escolhas, mas existem alguns valores que não podem ser mudados. Esses princípios, eles têm que estar lá na nossa base, enraizados mesmo, porque se a gente abrir mão deles, a gente vai ver que o que a gente está vendo hoje, né? Que a gente está se perdendo em algumas coisas e a gente não está gostando do que está vendo. Né? Aliás, é aquela velha frase, né? Palavras até ajudam, motivam, edificam, mas o exemplo arrasta. Isso, é isso mesmo. Né? Quero agradecer, Meire, acabou nosso tempo. É tão gostoso conversar com a Meire. Acaba o tempo rapidinho. É verdade. Quem quiser te encontrar, Meire, rapidinho. Gente, meu site, www.meiricamia.com, palestras motivacionais, cursos online também, já estou lançando os cursos online. Vídeos legais lá, isso, lá, tem viu? muita. No YouTube também, quem quiser. E quem quiser também mandar pergunta, manda através do meu site que eu respondo através do canal interativo no YouTube. É bom demais, né? Meire, obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio.